Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre regime jurídico administrativo. É o segundo mapa sobre direito administrativo. Como eu falei lá no início, essa é uma série de vídeos para quem já está revisando essa matéria. Então, se você ainda não estudou, recomendo que procure um livro, ou um material, ou uma aula que ensine essa matéria pela primeira vez, porque esses vídeos são mais expressos, mais rápidos. Para quem está revisando essa matéria, vai precisar fazer uma prova, está numa reta final de um concurso. Então, vamos lá. Tratando de regime jurídico administrativo, a gente começa pelo conceito. O regime jurídico administrativo é um conjunto harmônico de princípios que orienta a atuação da administração. Ele define as prerrogativas e restrições ao Estado. Então, o Estado tem algumas prerrogativas e tem algumas restrições que deve respeitar nesse regime jurídico administrativo, é a atuação do Estado na, na administração pública, ok? Então, esse regime jurídico ele não é só formado de princípios, ele é formado de princípios e regras. Na distinção entre princípios e regras, a gente tem o Robert Alexi e o Ronald Dworkin, que são os principais. Tem também o Humberto Ávila, que fala bastante sobre a distinção entre princípios e regras, mas em geral, os princípios são orientações gerais, enquanto as regras são definições de atuação, são mais específicas. Os princípios são mais abstratos e as regras são mais concretas. Um princípio, o princípio da legalidade. Uma regra, por exemplo, uma regra de prazo para recurso administrativo. É uma regra. É, a regra ela é perante a situação concreta. E os princípios eles são ideias centrais do ordenamento jurídico, ok? O Matheus Carvalho ele explica que os princípios eles formam as regras. As regras são formadas baseadas nos princípios. Portanto, isso tem algumas repercussões. Se a gente tem uma colisão entre princípios, princípio versus princípio, isso é uma antinomia imprópria. A resolução é a ponderação, ou seja, nenhum dos dois princípios vai ser excluído do ordenamento. Numa colisão entre o princípio da publicidade e o princípio da privacidade, por exemplo, a gente não vai excluir um dos princípios do ordenamento. A gente vai ver qual é o princípio que deve prevalecer no caso concreto. Isso se chama ponderação. Ao contrário, se a gente tem um conflito entre regras, a gente tem uma antinomia própria. E as regras de solução de antinomias próprias são aquelas clássicas. Critério hierárquico, a norma superior prevalece sobre a regra inferior. A gente tem o critério da especialidade, a regra especial prevalece sobre a regra geral, e a gente tem a regra cronológica, que é a regra posterior revoga a regra anterior. Esses três critérios eles resolvem a antinomia própria, enquanto a ponderação resolve a antinomia imprópria, que é o conflito entre princípios. Então, no conflito entre regras, só uma delas vai prevalecer, a outra vai ser excluída do ordenamento jurídico. Ela é revogada. Matheus Carvalho explica que, como os princípios formam as regras, é impossível ter uma colisão entre princípio e regra. Porque aquela regra que está em colisão com esse princípio, ela foi formada por princípios. Então, pode não ter sido formada por esse princípio aqui, mas ela foi formada por outros princípios que vão prevalecer naquele caso concreto. Então, para ele, não faz sentido falar de colisão entre princípios e regras, ok? Sobre o conteúdo do regime jurídico administrativo. O regime jurídico, ele trabalha com o interesse público. Só que o interesse público de duas vertentes, o interesse público primário e o interesse público secundário. O que é o interesse público primário? É o interesse da sociedade como um todo. O interesse público secundário já é a vontade da máquina estatal, o interesse do administrador. E a gente tem que observar que o interesse público primário ele sempre vai prevalecer sobre o interesse público secundário, ok? Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Esse é um princípio clássico do direito administrativo. Toda a doutrina clássica fala sobre esse princípio.
E o que ele prevê? Ele prevê que a administração ela tem várias prerrogativas por ser administração pública, por ser a soma dos interesses individuais, por ser o interesse da coletividade. Então, por representar o pacto social, por representar a sociedade, a administração pública tem prerrogativas. Por exemplo, prerrogativa de autotutela. A administração pública pode realizar requisições administrativas, desapropriações, ela pode ingerir na propriedade privada de uma forma muito diferente do particular. Um particular não pode tomar a propriedade do outro, mas o Estado pode, desde que justificado. E ele não precisa do poder judiciário para isso, na maioria das vezes. Também tem a autoexecutoriedade, por exemplo, num poder de polícia, um ato de polícia. Um guarda na esquina, ele precisa fazer o trânsito andar em uma certa rua. Ele pode prevalecer, as ordens dele vão prevalecer sobre o código de trânsito, vão prevalecer sobre o sinal de trânsito, o semáforo. Então, as ordens do agente público têm autoexecutoriedade, elas vão ser executadas naquele momento. Ele não precisa de uma ordem judicial, de um mandado judicial para isso. Elas têm coercibilidade. O particular que não atender às ordens do agente público, ele pode ser responsabilizado por isso e o Estado pode empregar, inclusive, os meios necessários de força para fazer prevalecer a ordem, no caso concreto, se necessário, de acordo com o interesse público. Okay? Presunção de legitimidade dos atos. Os atos do poder público e da administração pública, eles presumem-se legítimos, presumem-se legais, até prova em contrário. Rescisão unilateral. Nos contratos administrativos, existem cláusulas que são implícitas aos contratos, as cláusulas chamadas exorbitantes. Então, o Estado, por exemplo, pode rescindir unilateralmente um contrato. Privilégios tributários, por exemplo, um município não pode cobrar o ISS de um Estado, por exemplo. O Estado não pode cobrar IPVA do município. Os entes públicos não podem cobrar impostos uns dos outros. Existem vários privilégios tributários nesse regime jurídico administrativo. Outro exemplo, prazos processuais em dobro, a Fazenda Pública tem alguns prazos processuais em dobro, a remessa necessária, que é o recurso obrigatório quando a Fazenda Pública perde uma ação, em certos casos, previstos lá no Código de Processo Civil. Existem também as regras de precatórios. A Fazenda Pública, o poder público, ele vai pagar, quando ele perde numa ação, ele vai pagar por precatório, diferente do particular. Tem alguns casos de impenhorabilidade, poder de polícia, não onerabilidade, enfim, várias prerrogativas que o poder público tem por causa desse princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. E a base dele é que o interesse social prevalece sobre o interesse individual. Esse princípio ele vem sido bastante criticado pela doutrina recentemente, porque não é o interesse público, chamado interesse público, nem sempre vai prevalecer sobre o privado, não. Se for o interesse público secundário, por exemplo, o interesse do administrador, o interesse público da máquina estatal, nem sempre vai prevalecer sobre o privado. O interesse primário, sim, que é o interesse da sociedade, necessidade da sociedade. Mas o interesse secundário, não, nem sempre prevalece sobre o interesse privado. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Já nesse princípio da indisponibilidade do interesse público, há um limite de atuação dos agentes públicos. A atuação dos agentes públicos, então, ela é limitada pela indisponibilidade do interesse público. Como assim? Ele, na verdade, é um contrapeso ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. A indisponibilidade do interesse público significa que o interesse público primário ele é indisponível. O administrador não pode negociar o interesse público primário, não pode dispor do interesse público primário, ele não pode relativizar o interesse público primário em detrimento de seus próprios interesses no caso concreto. Então,
há uma limitação à atuação desses agentes públicos porque o interesse público é indisponível, ok? Então esses são os pontos mais importantes sobre o regime jurídico administrativo e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!